Café e Saúde, nosso podcast, nosso segundo podcast, na verdade, onde eu trago hoje uma convidada super especial, doutora Arielle Ferreira. A doutora Arielle Ferreira, ela é ginecologista, especialista em cirurgia íntima e também sexóloga. Então nós vamos conversar muito sobre isso hoje. Eu já vou começar recebendo minha entrevistada com o nosso Fórmula Café. Gente, Fórmula Café é um café onde nós utilizamos aqui, ó, eu quero fazer e mostrar para vocês porque é muito prático e fácil. Dá uma olhada, Arielle. Então são 2 scoopzinhos em 100 ml de água. É um café que você pode utilizar aí para te dar energia, te dar foco. É um café gostoso, com sabor de chocolate belga. E nós preparamos aqui, ó, rapidinho. Eu uso muito ele no meu pré-treino. Então, ele tem aqui 100 gramas de cafeína nessa medida que eu coloquei. Olha, eu preparei o meu primeiro que seu, bonito. Hein? Né? Não, a convidada afinada. Minha avó não me ensinou desse jeito, viu? Eu quero que você prove, que eu sei que você já provou outras marcas e não é muito fã, não é verdade? Eu provei outras concorrentes e gostei, ó, não. Vou mentir. Isso. E ninguém tá me pagando não, viu, gente? É que eu não gostei mesmo. Gostei. Gostinho de chocolate belga, né? Chocolatinho no final. Amei. Pois é. Agora meus convidados serão recepcionados com Fórmula Café. E a Fórmula Café nós encontramos na farmácia A Fórmula aqui em Feira de Santana. Então, muito fácil de encontrar e você pode aí tá utilizando como um café para te fornecer energia, foco, disposição como pré-treino. Arielle, um prazer te receber aqui. Prazer estar aqui. Que bom que deu certo para nós estarmos juntas, né? Porque eu acho que eu, com o meu trabalho, né, nutrologia, você com o seu de ginecologista, mas voltada aí para essa área de estética íntima e sexologia, é um casamento que, na verdade, é uma associação de especialidades que precisam estar juntas, né? E conversa muito, né? Exatamente. Então, acho que nós vamos conseguir aqui entregar muita coisa legal para vocês. Mas eu tenho uma curiosidade. Diga tudo. Você fez ginecologia e obstetrícia, porque é uma especialidade que volta para os dois, né? Então, ali para cuidar da saúde íntima da mulher, mas também para receber os bebezinhos, né? Para cuidar ali da mulher gestante. Isso. E por que você escolheu estética íntima e sexologia? Bem, quando eu terminei a residência de ginecologia e obstetrícia, que eu amo o cuidar da mulher, que aí a gente cuida da mulher em todas as fases de vida, né? Na infância, adolescência, na vida adulta, quando engravida, né? E menopausa e tal, em todas as fases. Mas faltou uma parte, que é essa parte que eu acho que ela é um pouco escondida, eu acho, da medicina. A gente não aprende isso muito em faculdade, na residência. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender à parte. E a maior parte das pacientes iam para a consulta falando: doutora, tô sem libido. Doutora, não tô sentindo nada. E meninas novas, não importava a idade, nova, adolescente, já com 30 anos, a menopausa também. Então eu vi que isso era uma queixa muito comum de todas as mulheres que eu estava atendendo, praticamente 90%. Falei, gente, alguma coisa está de errado nisso. Não, eu tenho que ver o que é isso, não. Tá errado isso. Tá errado. A dúvida elas vinham se queixando sobre o sexo com o marido, ou na verdade essa parte de sexologia mesmo, que você sentiu a necessidade de saber mais? Porque, por exemplo, na medicina, a gente também, na minha época, a obesidade foi considerada doença em 2016, eu formei antes disso. Então, eu não estudei obesidade na minha formação, eu tive que buscar depois aprender sobre obesidade, né? Então, a gente também percebe exatamente isso, né? A gente não fala muito sobre sexo em si na faculdade, isso é algo que tem que ser buscado fora da faculdade, né? Fora da faculdade. E você sentiu essa necessidade começando a atender os pacientes. Foi, quando eu comecei a atender, terminei a especialização em ginecologia e obstetrícia, comecei meu consultório e a maior parte dos pacientes falava isso. E eu ficava, gente, e eu não sabia lidar. Eu não sabia o que é que eu vou fazer com essa paciente. A paciente tá bem fisicamente, né? Não tem nenhuma doença, nada.
que eu precise tratar, uma rotina ginecológica normal, mas essa parte falta. O que eu recebo no meu consultório? Vocês sabem que eu faço reposição hormonal porque isso entra aí na minha estratégia de tratar a paciente, né? Então a gente tem mulheres que começam a ganhar peso no climatério, que seria pré-menopausa e menopausa. E nós observamos aí sintomas e iniciamos a reposição hormonal. Mas uma das queixas, além de toda essa proteção que o hormônio causa na mulher, nós sabemos que elas também vêm muito queixosas de baixa libido. E aí a gente faz essa reposição hormonal, Arielle, e elas voltam para mim e falam: doutora, mas meu libido ainda não voltou. Quando começa? Por quê? Isso é com você. Vamos lá, explica. A gente ginecologista também faz, né? Na menopausa, a reposição hormonal habitual. Na verdade, né? Você é mais especializando essa parte. Porque não é só hormônio. Não é só hormônio. O desejo sexual, ele é multifatorial. Então, ele tem a ver como que a pessoa está se vendo no mundo naquele momento. Por exemplo, isso faz parte também da libido. A libido não é só a relação sexual, penetração, pá, acabou. Não é só isso. A libido tem a ver como você se vê, a libido da vida, né? O tesão pela vida. Como é que tá isso na sua vida? Você se vê bem no seu relacionamento? Você se vê bem no seu trabalho? Você se vê bem com você? Aí vem a parte da estética íntima. Você se vê... Você olha pra você, seu corpo, você olha a sua região íntima. Você fica bem, você fica feliz, você se sente desejada com o que você vê. Isso tem muito a ver com libido também. Entre outras coisas aí, né? A gente percebe que quando o paciente emagrece, principalmente mulheres, que nós estamos falando com uma ginecologista, então o nosso assunto hoje é voltado mais para mulheres, a gente percebe que quando emagrecem, né, ou quando fazem uma cirurgia plástica que mama, barriga, né, parece que isso ajuda realmente a melhorar o libido. E é exatamente isso, né, como ela se vê, né? Às vezes... quando o marido toca em alguma coisa que ela não se sente bem, isso pode inibir o desejo sexual, não pode, Arielle? Pode, tem toques que, dependendo das áreas, tem áreas que são erógenas no corpo, tem áreas que não são. Mas a maior parte do órgão erógeno nosso é a pele, né? Então, o toque na pele em si, já dependendo de como se toca, um carinho, tá, enfim, isso já estimula o desejo sexual, que primeiro é o desejo, depois é a excitação, né? Então, quando a mulher se sente bem, olha como eu tô gostosa hoje, ó, é outra libido. Independente de como, em fase do ciclo, por exemplo, se ela tá menstruando, né, menstrua normal. Então, tem fase do ciclo menstrual que a testosterona baixa, a testosterona aumenta. Isso é fisiológico, né, que a gente chama que é o normal da vida. Mas se ela tá bem com ela, então ela vai estar com a libido, ó, em toda a fase, independente. Arielle, nós sabemos que nós vivemos aí uma era do tratamento para obesidade com vários medicamentos que nós conseguimos aí emagrecer rapidamente essas mulheres, né? A bariátrica já existia, já acontecia isso, mas agora está muito mais acessível esse emagrecimento rápido. Você tem percebido uma procura maior de mulheres querendo realizar cirurgia estética íntima? Porque a gente sabe, né? Isso pode causar uma flacidez ali naquela região. O que você tem observado? Eu percebi que as pacientes que têm uma perca muito importante, que eram obesas, que fica magra, aí tem a cirurgia de reconstrução, né? De pele, enfim, mas a região íntima, ninguém olha, coitado, porque fica ali tampada, né? Mas só ela vê. Entendeu? Então, algumas chegam pra mim e falam: doutora, tá tão flácido que tem que para poder ver onde é que tá. Então tem que melhorar essa parte para a pessoa se sentir bem com o que ela vê. E não só a cirurgia de reparação, né, de flacidez, enfim, que isso também se faz. Mas com as tecnologias novas também a gente melhora isso da flacidez também. Isso que eu queria perguntar pra você, porque é algo muito novo, então as pessoas ficam imaginando: meu Deus, cirurgia, corte, como que vai ser? Vai sangrar tudo lá embaixo, depois como que eu vou fazer xixi? Como que eu vou ter relação sexual? Isso não vai doer? Qual é o tempo de recuperação?
Como é mais ou menos realizada essa cirurgia? Tem cortes, sangra muito? Como é essa recuperação? Conta um pouquinho para nós, porque eu também não sei. Bem, falando da ninfoplastia em si, porque tem muitas cirurgias da região íntima. A gente tem cirurgias de correção de parede vaginal também, que a gente chama de períneo, colpoperinioplastia, e tem as da vulva, né? Que seria a ninfoplastia, que são a correção dos lábios, maiores e menores ali. Tem corte, né? Toda cirurgia corta. Mas assim, são cirurgias de pequeno porte, né? Então, são cirurgias rápidas, não são muito cruentas, né, que a gente fala que é muito invasiva, são mais superficiais e a recuperação é melhor também nesse sentido. Voltar à vida ativa de trabalhar, enfim. Em relação sexual de penetração vaginal, que tem outras, né, gente? Não é só penetração vaginal. Essa exclusivamente 45 dias por aí, passará bem direitinho. Mas ela pode ter relação sexual de outras formas. Então, mulheres, vocês não precisam... Os maridos, né? Se tiver algum marido aí assistindo... nossa, 45 dias sem penetração, mas existem outras maneiras e qualquer dúvida nós temos aqui a sexóloga, né? Marque consulta com ela, que ela vai ajudar aí a resolver esse problema também, né? É tudo junto, viu? É cirurgia, sexologia maravilhosa. E qual só voltando um pouquinho, são cirurgias feitas com bisturi elétrico, né? Então não é aquele bisturi de lâmina que corta, que sangra, não é, Arielle? Hoje a tecnologia tá aí para nos ajudar, né? E as novas tecnologias, além do bisturi elétrico, que aqui, né, a gente tem o laser fracionário CO2, que é a tecnologia de ponta, que é o que fica melhor, tanto esteticamente, que o corte ele fica praticamente invisível. Gente, é um laser que nós temos aqui, que a Arielle utiliza nas cirurgias íntimas, né? Então, esse laser corta, então vocês imaginam como que fica legal essa cicatriz, né? Fica parecendo que nasceu daquele jeito. Exatamente, não dá para dizer que você fez cirurgia. E nós temos uma paciente que trata comigo e com ela, então por isso que eu tô falando com propriedade. E esse laser também tem outras ações que você também utiliza, né? Para flacidez, para estimulação de colágeno. Você falou uma frase muito legal esses dias para mim, que eu achei fantástica. Eu não posso deixar de comentar aqui. Porque a Arielle falou que nós, mulheres, só pensamos em construir colágeno aqui no rosto, onde todo mundo vê. Mas lá na região íntima é fundamental o colágeno também, porque senão também fica flácido. E nós também utilizamos muito e queremos tudo muito, muito durinho, né? É de durinho que fala? Firme. Firme, né? Firme. E aí, me conta, quais são as tecnologias, o que é que tem de novo aí para nós estarmos fazendo? E também eu quero que você já oriente quem está assistindo aqui, de quanto em quanto tempo, porque eu sei que eu faço no rosto bioestimulador de 2 vezes no ano e botox também. E lá embaixo? E com que idade começa? Nossa, é muita pergunta. Eu falo para minhas pacientes, quando chegar a minha hora, eu quero tudo, porque, por exemplo, a gente indica mais quando está chegando perto do climatério e perimenopausa. Né? A gente sabe que a partir dos 35 anos se perde, já vai tendo uma perda de colágeno importante. Né? 25, aí 35 é o normal de nós, seres humanos. E aí a gente tenta burlar isso aí, né? Mas assim, a partir dos 40 já pode fazer aí uma prevenção. Os bioestimuladores de colágeno são ótimos. Pode fazer uma vez no ano, uma vez a cada 8 meses. Na região na região de vulva, para poder ela, quando for envelhecendo, não descer. Eu já perdi 4 anos, tá? Semana que vem já quero. Melhorar também. Meninas que têm vaginismo. O que é vaginismo? É uma contração involuntária dos músculos da pelve à penetração. E a paciente sente muita dor. Né? Então, tem várias questões psicológicas relacionadas a isso também. A gente pode fazer fisioterapia pélvica para poder ela ter consciência de quando ela contrai, né? Tem todo um exercício. E uma das indicações também é realizar botox em certo ponto de gatilho de musculatura
para não contrair tanto e ela não sentir dor na penetração. Isso também é uma das funções do Botox. Olha que legal. Gente, eu já sabia que o Botox não era só pro rosto, que muitas pessoas utilizam para controlar a enxaqueca, né? Agora, essa para vaginismo eu não sabia. Muito legal. Muito legal. É. E paciente tem uma sudoração muito importante. Sua muito a região íntima. De virilha aqui. Sua aí fica com odor. Tem uns que se incomodam com isso. Que também já é usado, né? Na dermatologia se usa em axila. Sim. Né? E a gente também pode usar ali em virilha para poder melhorar essa questão da sudoração. No ser tão intenso. O Botox também pode ser usado isso aí. Muito legal. Gatinha. E aí, o que eu tenho mais, que é o meu coraçãozinho, é o laser de CO2 fracionado. Gente, eu fiz o laser de CO2 no rosto e fiquei, assim, apaixonada. Por quê? Primeiro, você não leva agulhada. Tudo bem que tem anestésico, né? Sim. Para os dois, na verdade. Tanto para o laser quanto para bioestimulador com agulhas. Mas, assim, achei fantástico. O resultado depois. E o resultado muito melhor. Então, assim, eu estou muito, muito ansiosa para fazer meu laser de CO2 lá, tá? Que eu já tenho 4, então entendi tudo que com 40 eu já devia começar, né? Então pronto, já entendi, dica dada, dica recebida. Eu fiz o laser facial tem uns dias aí. Minha pelinha já tá... eu tô amando. Gente, eu amei também, assim, fantástico, lindo, lindo, lindo. Mas, e assim, a indicação da região íntima, que é o que eu faço como ginecologista, é pacientes que se referem de frouxidão vaginal. Tem pacientes que tiveram partos normais, ou mesmo em gestação que a pessoa tem parto cesáreo, mas o peso, alteração de peso na gravidez, né, toda alteração hormonal, isso também afeta o assoalho pélvico e a vagina também pode ficar mais flácida, mesmo que não seja parto normal. Deixa eu então fazer uma pergunta. Voltando para minha área aí, eu atendo muitas pacientes com candidíase de repetição, né, pelo intestino, né, porque o intestino aí maltratado. Isso aí. E também recebo muitas pacientes com constipação intestinal. E a gente sabe que essa constipação intestinal de vários anos aí pode também aí prejudicar esse assoalho pélvico, né? A gente sabe que essa constipação pode levar a hérnias também. Mas me fala um pouquinho então para essas mulheres de constipação intestinal e de candidíase a repetição, se esse laser também é uma indicação. Geralmente as pacientes que têm candidíase de repetição têm a desbiose. Aí quando ela mete o pé na jaca, aparece a candidíase. Isso está muito relacionado. Porque o seu intestino é o segundo cérebro, né? Sim, perfeito. E aí você, como nessa parte aí, já tá... Mas interfere na região genital também. Na parte do pH vaginal, da microbiota vaginal essa também. Essa candidíase não causa uma inflamação ali, e aí eu não sei se eu estou falando besteira, mas o laser também ajudaria nesse processo inflamatório ali? Ajudaria, né? Isso, mas não na crise, né? A gente tem que tratar sim. quando ela estiver em crise ela não de ia candidíase, suportar, né? Não, aí tem que tratar a candidíase. Quando ela estiver sem a candidíase naquele momento, aí a gente pode fazer as sessões de laser, né? Tem os protocolos, né? A graduação da onda, que tem que ser para cada tipo, da intensidade. Uhum. Mas isso faz com que regenere tanto a mucosa que a gente chama a pelinha que tem por dentro, né, da gente da vagina, que não é pele, é mucosa. Então a mucosa ela fica mais firme, melhora o pH da vagina e isso melhora também a relação com as vaginites de repetição. Geralmente pacientes que estão em menopausa, pós-menopausa, que tem a síndrome geniturinária da menopausa, que é o quê? Sintomas como ardência, né, vaginite de repetição, seja candidíase ou por vaginose bacteriana, também de repetição, infecção urinária de repetição, perda urinária aos esforços, não consegue ter relação sexual porque a pele fica muito fina, por causa da falta do hormônio, do estrogênio, que é uma indicação de reposição hormonal mesmo. Sim. Né? Mas tem as pacientes que têm contraindicação e tem pacientes que podem se beneficiar também com a ação local desse laser. Porque o laser ele faz o quê? Ele é uma luz, né? E aí ele faz uma microablação, quer dizer, ele faz pequenos
gatilhozinhos como se fossem um dano celular naquele local. E aí a trama de colágeno ela vai se refazendo e vai ficando mais firme aquele local. E melhora a consistência também de vagina. E melhora a lubrificação também, que é uma coisa incrível. Arielle, deixa eu tirar uma dúvida. Pacientes que têm contraindicação de reposição hormonal, porque nós sabemos que reposição hormonal infelizmente não é para todas, né? Elas poderiam aí então usar esse laser de CO2 para ajudar no que o teu estrogênio não está ali atuando, porque você não pode repor? É isso aí. Ai, sim. Que legal, muito legal, gente, muito legal. Porque quem tem contraindicação não pode usar nem o local. Que tem a reposição hormonal e tem a local também, né? Que a gente melhoraria nessa parte. Não pode de jeito nenhum. Não pode de jeito então nenhum. As tecnologias estão aí para isso. Exato. A gente não pode esquecer que tanto oral, tópico, implante, tudo vai para a via sistêmica, né? Então, não é a questão não é contraindicação da via, e sim do hormônio para algumas mulheres. Mas continuando aí nessa estética íntima, eu quero saber como é que você, se entra na verdade isso para você, ou é dermatologia, muitas mulheres têm queixa desse escurecimento na região íntima ou na virilha aí. Você também trata isso? Isso também porque eu já amei, né? Botox, bioestimulador, laser eu já sabia, mas o restante não. E esse escurecimento de região íntima? Isso é muito comum. Porque não assim... É muito comum. A pele da região íntima, ela naturalmente ela é mais escura do que a pele de outras partes do corpo. Não é isso aí. Mas tem mulheres que têm um escurecimento a mais. Depende de reposição hormonal que fez na vida, às vezes escurece, né, gestação, enfim. E a ginecologia, a que eu faço parte agora regenerativa, já faz essa parte de clareamento de região íntima das pacientes que se incomodam com isso. A dermato faz, né? Mas tem dermatologistas que não gostam de mexer na parte de genitália, até porque é uma outra parte do corpo, é pele também, mas querendo ou não, dependendo do que usa, né? Do pH do produto que use, aí já vai causar outra coisa, né? Vaginite de repetição, que muda tudo. Então, é bom fazer isso com o ginecologista, porque se acontecer algo, a gente já sabe como tratar e como reverter ou refazer, né, alguma coisa que dê errado, digamos assim. Mas geralmente fica bom, viu? A gente pode usar com laser, a gente faz o laser para poder fazer abrir os canais, né, que a gente fala, e colocar como se fosse um peeling. E tem peeling também íntimo, Esse escurecimento é mais em mulheres... da pele negra, morena, ou tem a ver com hormônio? Como que é? Você encontra isso em mulheres brancas também? Ou é mais em mulheres morenas? Depende muito, né, do fototipo e tendência genética. Porque eu percebo que pacientes ou de cor branca ou de cor negra, né, da raça, se ela tem uma tendência, minha filha, fica... Seria como, então, uma cicatriz hipertrófica, né? Então, depende, mesmo. É genético. Depende muito da pessoa. Não tem a ver com cor. Perfeito. Eu quero falar um pouco mais de sexologia, mas eu quero entender algo. Porque, na minha especialidade, muitas pessoas não entendem qual é a diferença de médico, nutrólogo e nutricionista. Ou, na verdade, nutricionista e nutrólogo. Isso. Quando a gente coloca médico, já fica diferenciado, né? E eu quero saber se para você, na parte de sexóloga também. Porque a gente sabe que existe terapeuta sexólogo que fala, sim. E você é uma ginecologista sexóloga. Isso. O que difere você, médica, do terapeuta? São olhares diferentes. Pronto. Então me fale um pouco, porque eu não sei. Porque assim, tem os psicólogos, né, que são psicólogos que fazem, né, uma especialização na parte de sexualidade humana e sexologia para serem, né, terapia sexual, sexólogos também. E tem os ginecologistas também que fazem isso, que foi o que eu fiz também, entendeu? Então, da minha parte da terapia sexual, da consulta com sexologia, além da escuta e tudo de ver todos os antecedentes, eu como médica a gente já pode prescrever algumas coisas,
algumas medicações que melhoram, ou passar algum exame que esteja faltando, que esteja causando, né? Porque não é só uma coisinha. Um hormônio pau. Não. É a cabeça, a mente. E aí, nessa parte da psicologia, que eles entram muito com a terapia cognitiva, comportamental, né? Eles entram na parte dos traumas de infância, da vida, que isso tem que ser trabalhado também. Porque pacientes que têm algum trauma que inibe a sua resposta sexual, tem que tratar isso, porque não pode não, tá errado não. Em pleno século XXI, com tudo que a gente tem em nossas mãos, tem que chegar ao orgasmo, gente. Não é? Tem que chegar ao orgasmo. É. A luta aqui é essa. Você, como sexóloga, você atende só mulheres ou você atende casais? Como é? Como eu sou ginecologista, a maior parte das minhas pacientes são mulheres. E aí, quando elas falam, doutora, eu vou trazer aqui meu marido e tal, eu atendo o casal. Mas tem que ser uma demanda da paciente. Mas eu, como especialista em sexualidade humana, atendo também homens. A gente pode fazer uma escuta, né, um acolhimento, né, mas aí partes mais significativas do homem eu não teria tanta expertise, né? Mas o básico da sexualidade para o homem, para poder a gente chegar, né, ali a não é nem a um diagnóstico, porque às vezes não tem diagnóstico, não tem uma disfunção sexual em si, é só a postura de ver a vida. Então é todo um contexto da consulta sexual. Mas eu atendo sim. Pronto. Então, por exemplo, se chegasse uma mulher no seu consultório e colocasse aí as queixas dela e você observasse que talvez seria ali essa falta de libido, essa falta de orgasmo, que teria relação com o casamento, você chamaria o marido ou falaria que o marido também deveria buscar uma atenção nessa área? Como que é? Bem, se eu atendo uma paciente, uma mulher, e ela tem alguma queixa sexual, enfim, que está incomodando, e ela se sente à vontade para que o marido participe, aí a gente chama numa consulta. Mas se ela não se sente, se ela fala, não, doutora, eu prefiro que você atenda ele separado, atendo separado. Porque a paciente principal que veio me procurar primeiro é ela. Entendeu? E aí a parceria sexual dela, se ela se sentir bem com aquilo, porque às vezes ela não quer falar coisa com... Não quer. E tem isso, até que a pessoa se abra para dizer, não, realmente agora eu estou preparada para abrir essa parte da minha vida com o meu esposo, meu marido, porque tem muitas mulheres que não conversam algumas coisas com o marido. Eu perguntei à paciente dele, por que você não fala com ele que tá... Não, doutora, não fala essas coisas, a gente não conversa com o marido, não. E falei, e por quê? Não, porque tem coisa que a gente vai, mas né, tem que conversar só com você. Não conversa com ninguém no mundo, só com a ginecologista. Nem o marido dela tá sabendo que ela tá... Isso é um tabu muito grande. Então a paciente já tem que se sentir confortável da gente chamar esse parceiro. E a gente já começa a observar bloqueios aí que provavelmente ela tem, né? Porque se ela não consegue conversar, né? Imagina outras coisas, né? Qual é a principal queixa quando você vai atender uma paciente, quando ela te procura como sexóloga? Qual é a principal queixa que você vê no consultório? A principal de todas. Não tenho vontade, não tenho libido. Meu marido mandou a senhora me passar alguma coisa. Começa daí. Isso eu também escuto, gente. Às vezes, como sabem que eu trabalho com reposição hormonal, eu recebo muitos casais. O marido vem trazer a mulher, porque eles acham que é falta de hormônio, né? E aí, às vezes, quando essa mulher vem numa segunda consulta sozinha, porque daí o marido já entreguei ela para a doutora resolve, isso, né? A gente começa a perceber que existem outras questões. A mulher foi traída, a mulher é maltratada, então como que ela vai ter libido por esse homem, né? Então, são várias questões. E também podem ser traumas antigos, né? Com relação ao sexo, que ela traz aí para uma vida inteira. Às vezes o marido é um super parceiro, né? Mas esse trauma antigo aí bloqueia ela com o marido, que pode ser o melhor de todos, não é? Sim. Existe também, né? Existe também. Depende muito, por exemplo, de pacientes que
a sua iniciação sexual foi muito traumática. Não que ela tenha sofrido um abuso, que tem essas partes também de abuso, estupro, que aí é um trauma pro resto da vida. Então, ela já carrega esse bloqueio e não pode conversar com ninguém. Porque com quem que ela vai conversar isso? Com ninguém. Nem com ninguém. E fica isso nela, reverberando pro resto da vida. Mas às vezes nem ela sabe. É porque a grande maioria das pessoas que sofreu alguma violência sexual, e às vezes a violência sexual não é exatamente o ato, né? Às vezes ali na infância alguém passou a mão diferente, que ela se sentiu ali coagida, né? Isso já pode gerar um bloqueio e ela às vezes nem lembra mais disso, né, Arielle? Sim. E tem esse bloqueio na relação sexual e isso com tratamento, com terapia, junto com a sexóloga, que ela começa a perceber ali que não tem alteração hormonal, que não tem nenhum problema ali íntimo, né, esteticamente ou alguma alteração ali no local. E a sexóloga com essa visão começa a perceber que tem algo a mais aí lá atrás, né? Perfeito. Que a libido começa no cérebro, né? O cérebro é o órgão mais sexual, digamos assim, que a gente tem, é a mente. Né? O que a gente pensa, o que a gente... os hormônios, quem manda no nosso corpo é o cérebro. E a gente é um só. São vários fatores aí que interferem no libido da mulher, né? Sim. Então aí, está usando anticoncepcional, sim ou não? Está aí no climatério ou no climatério seria pré-menopausa e menopausa, que também altera. Pós-parto e gestação. Pós-parto e gestação também, né? Porque tem toda uma relação. Tem uma relação aí psicológica e hormonal, né? Muda a conformação de casal totalmente. Todas falam que muda tudo. Não por causa do hormônio em si, mas pela conformação mesmo. Tem uma criança ali, então o cuidado é mais pra criança, o marido vai deixando mais de lado. Gente, todo um negócio. Eu amamentei Caio até 1 ano e 6 meses. O peito era dele, tá? Aí, tá vendo? O peito era dele. O peito era do Caio. O órgão erógeno do ser. Exatamente, né? Não tinha. E a mama, na verdade, é algo assim, só da mulher, né? Então, é muito feminino, né? Né? Para algumas mulheres, né? Sim. Mas, terminando aqui, gente, essa conversa... Conversa boa, hein? Vai rendendo, né? Teria muito mais para nós conversarmos, mas eu sei, porque eu serei uma convidada, né? A Arielle também montou um podcast intimamente, né? E eu serei entrevistada também, então eu vou deixar um pouquinho para ela aí, né? Para ela conversar um pouquinho comigo, senão a gente vai falar sobre tudo e acabou o assunto para ela, né? Mas eu queria saber, Arielle, o que te levou a pensar num podcast, a falar sobre esse assunto, né? Intimamente. Eu fiquei pensando, o que eu falo no consultório com as pacientes? Eu tenho que abranger mais pessoas, tenho que abranger o mundo, porque isso são coisas que têm que ser ditas, têm que ser faladas, não pode ser mais tabu, que é um tabu. Falar que não tá tendo desejo, que não tá, o marido tá... Isso são coisas muito íntimas e são coisas que não são ditas. Nem pro marido e nem a paciente sabe. Então, eu tenho que falar. Senão eu vou ficar engasgada, presa. Tenho que falar isso para as pacientes, para as mulheres, eu falo mulheres porque eu sou ginecologista. E eu vejo na prática clínica, na prática diária, esse problema com relação à sexualidade é muito forte. Tem mulheres que trazem isso da família, né? Como foi a criação. Tem mulheres que têm essa dificuldade por algumas religiões, né? Porque nós sabemos que ainda existem mulheres que têm que estar todas cobertas, né? Na relação sexual tem que ser no escuro. Então, como você falou, né? O desejo sexual da mulher é toque, é pele, né? Então, se ela tá ali toda coberta, fica parecendo que a única coisa que pode ser encostada é ali, né? A vagina, que é para ter penetração e pronto, acabou, né? Então, eu acredito muito que muitas mulheres precisam escutar
seu podcast, né, intimamente, para ter aí algo a mais para ser falado, né, com propriedade científica, e não o que existe muito aí nas redes sociais, né? Pessoas que acham que entendem de algum assunto, e com a Arielle é totalmente diferente, porque ela realmente está trazendo profissionais, os convidados dela, né? Profissionais de ponta, que realmente sabem o que estão falando, e ela com todas essas especialidades, porque é médica, é ginecologista obstetra, fez especialidade aí em cirurgia íntima, em sexualidade, então tudo envolve, né? Tudo todo um globo onde ela consegue aí tratar os pacientes por como completo, como um todo. Então ela tem a mesma visão que eu tenho. Então a minha medicina na nutrologia, ela não se volta apenas ali a alimento e nutrientes que vão ajudar esse paciente, não. É uma medicina integrativa, onde eu consigo ajudar esse paciente por completo. Porque eu sei que para ele emagrecer ele precisa dormir, ele precisa fazer exercício físico, ele precisa comer direito, ele precisa se hidratar, ele precisa aí estar com os hormônios ajustados. Então tudo isso é importante, e nós conseguimos expor um pouco mais o que nós praticamos dentro do consultório aqui no YouTube, levando informação de qualidade para vocês. Na medicina baseada em evidência. Perfeito, na medicina baseada em evidência e não no que a gente acha, né? Não é que nada que a gente acha, é lido e tá tudo escrito. Eu quero agradecer mais uma vez. Obrigada por me chamar. Você quer falar alguma coisa, quer deixar algum recadinho aqui para os meus convidados do Café e Saúde, porque é um café, né, agora com o nosso convidado espetacular. Gostou? Eu amei. Não é gostoso, viu? Ela falou que tomava de outras marcas e não gostava, e esse ela gostou, viu, gente? Então experimentem, é de verdade. Eu só falo o que eu acho. Então, me sigam, tá? Nas redes sociais, doutora Arielle, Arielle Ferreira, que eu estou no Instagram. E no YouTube também, eu estou lá, agora com o meu podcast Intimamente, que você falou. A gente vai falar sobre várias coisas da vida. E a intimidade é a mais importante delas no meu YouTube. Mais uma vez, obrigada por vocês terem ficado até agora escutando aqui nosso bate-papo com qualidade, e até o próximo Café e Saúde. Até.